Mais um vídeo aqui no canal. Acontece que tem 3 governos que estão muitíssimo nervosos contra os Estados Unidos da América. Inclusive os seus povos estão a pressionar o governo. Estamos a falar do Canadá. Até as placas nas lojas, boicote aos produtos dos Estados Unidos da América. E apesar da suspensão das tarifas, muitos comerciantes canadenses começaram a boicotar os produtos americanos, viu? Lojas e mercados em várias cidades canadenses colocaram placas com as frases "compre do Canadá" ou "compre produtos canadenses". Em muitos lugares, os produtos canadenses foram marcados, isso para facilitar a identificação. Também estamos a falar da África do Sul. O Donald Trump tentou dar asilo para todos os brancos sul-africanos e eles rejeitaram. Ons glo Afrikaners is inheems in Afrika. Ons hoort in Afrika. Ons wil nie in iemand anders se land 'n beskermde minderheidsgroep of 'n vlugteling of so iets wees nie. Ons as Orania glo dat Afrikaners hier in Afrika hoort en dit is ook ons plek en daarom wil ons graag hier bly. Nou, if you haven't got any problems here, why would you want to go? Hasn't been any really bad taking over of land. The people have carrying on like normal, and you know, what are you going to do over there? Are they going to pay for the equipment and the seed and the land and the ground, and how are you going to pay it off? You're going to start right from scratch again? I wouldn't. É um dos assuntos mais comentados ontem, hoje continua a ser comentado. E o Brasil aumentaram o imposto de toda a importação do Brasil de 16% para 25%. O México também está na mesma posição. Qual é o destino do mundo nos próximos dias? Será que Estados Unidos da América não vai perder a sua força e a sua liderança? Quem gosta do meu trabalho, deixa like. Olha, vou falar uma coisa muito importante. Eu sei que existem pessoas que não gostam do meu conteúdo por eu ser aquela pessoa que não se curva. Pessoas não gostam de pessoas assim, ainda mais alguém da minha raça. Pessoas pensam que quando você tem caráter, significa você é arrogante. Respeita todo mundo, mas não se vende. Quando tem que falar o que deve falar, você fala. Quando tem que anunciar o que deves anunciar, você anuncia. Eu acredito que ainda tem muita gente de caráter neste mundo. Inclusive neste canal, tem muitas pessoas que seguem esse canal por isso. Então deixa um like, inscreva-se nesse canal caso não for inscrito ainda. Ative o sininho de notificações para poder receber os nossos próximos vídeos. Obrigado a todos. Bom, o que se passa? Neste momento temos a África do Sul muito agitada. O Donald Trump tentou dar asilo para todos brancos supostamente atacados, supostamente perseguidos, supostamente está acontecendo um genocídio na África do Sul. Quer dizer, querem eliminar a existência dos brancos sul-africanos. Então, Donald Trump abriu uma exceção, dando asilo a eles, sendo que ele já cortou toda a ação de asilo, tá? Inclusive saiu do Conselho da ONU, Estados Unidos da América já não está na ONU, também já não está na Desorganização Mundial da Saúde. No entanto, acontece que ele cortou os asilos por um tempo determinado, parece 3 meses. Asilo, ajuda, toda ajuda que fazem em todos os países pobres, cortou, que não é mal cortar, porque ninguém é obrigado a ajudar todo mundo toda hora, né? Essa parte que não é problema. Ele também decidiu oprimir a África do Sul, acusando o país de ser o perseguidor de alguns brancos descendentes dos colonos. Esses homens são agricultores que têm suas terras lá, mas eles são os donos de 72% das terras sul-africanas. Eles são os filhos descendentes dos colonos. Não compraram essas terras, eles ganharam essas terras através dos seus bisavós que pegaram, que tomaram no tempo da colonização. Houve uma lei assinada em 1913 que as terras dos negros começou a pertencer às terras dos brancos. Quem não aceitava foi morto, foi torturado. Todos deveriam deixar as suas terras e ir morar nas fazendas dos colonos. No entanto, começaram a trabalhar duramente para comer. Muitos morreram, muitos foram levados a outros países. No entanto, essa lei deu autoridade das terras para
os colonos. Mas essa lei não foi desfeita até hoje. As terras, 72% continuaram, e chegou a hora que o governo decidiu recuperar pelo menos as terras vazias. E isso deu problema, deu boom. Elon Musk, como já tem seus rancores contra a África do Sul, porque não conseguiu colocar a sua empresa na África do Sul, ele também decidiu levantar esse problema. Elon Musk falou para o presidente sul-africano: por que você cria as leis racistas? Por que ele disse isso? Porque na África do Sul, você não pode trazer a sua empresa na África do Sul se você não aceitar que 30% da liderança sejam negros. 30% na produção, no mínimo, sejam negros, tá? Na liderança, no mínimo, 30%. Nem 50% falou. Sendo que os negros sul-africanos são 93%. Então, pelo menos 30% na sua liderança. Tem que ter pelo menos diretor ou CEO, ou na área da liderança tem que ter 30% no mínimo. E na área das operações tem que ter também, no mínimo, 30%. Tem que saber equilibrar. Ele não gostou disso, tá? Qualquer fortuna que se vende na África do Sul, 30% desta venda tem que ser vendida aos empresários negros também. Você não pode decidir vender da sua forma. É um país com leis que protege todo mundo para evitar tantos episódios que eles já viveram no passado. Ele não gostou disso também, tá? Existe uma lei lá que todas as raças precisam participar na evolução do país. Também a segurança não gostou e ele não levou Starlink no seu próprio país, porque ele é sul-africano. Então ele começou a procurar uma razão para atacar a África do Sul. A primeira coisa, o Donald Trump decidiu cortar toda a ajuda que faz para a África do Sul. Quais são as ajudas? A primeira ajuda, um plano que facilita com que cheguem os medicamentos das pessoas que têm o problema de HIV. Cortou esse plano. O que pessoas estão a dizer hoje, chegaram na conclusão que ele quer realmente punir os negros, porque cortando esse plano, ele está prejudicando apenas os negros, tá? Porque esse plano, que é 17% de ajuda, né, que o governo já se pronunciou, que eles recebem, é 17% daquilo que eles gastam. Eles próprios têm um plano deles, que é 83%. Não fará muita falta. Mas o próprio sul-africano está a dizer assim: cortando esse plano, somente está a prejudicar os negros. Por quê? A maioria das pessoas que têm HIV na África do Sul são pessoas negras. Tendo o número dessas pessoas, 8 milhões, vou escrever ali. Tendo esse número de pessoas com essa doença, significa ele está a punir os negros. Por que ele não cancelou o outro plano? Este plano facilita com que todas as coisas cultivadas na África do Sul vão para Estados Unidos da América, para a Europa, sem pagar impostos. Não cancelou esse plano, porque se disse vai cancelar toda a ajuda. Porque este plano prejudicaria os agricultores brancos que têm mais terras na África do Sul. Sendo que existem países na África que têm problemas graves. Ele não fala nada. Por exemplo, Congo, Ruanda, usando os rebeldes, invadiu o Congo. Como são entre eles os negros, não vai falar nada. Quando viu que os brancos está acontecendo não sei o que, as mentiras do Elon Musk, ele decidiu tratar com todo rigor a África do Sul. E agora, os brancos sul-africanos se pronunciaram que não há nada para fugir no país deles. São felizes lá e seus filhos querem crescer lá. Os seus problemas internos são seus problemas internos. O que é que vai acontecer depois? E, na sua entrada, ele cortou, não um asilo mais. Mas mesmo assim, ele abriu a exceção quando ele ouviu que os brancos na África do Sul, mais uma vez isso confirma que esse homem é muito racista e está ao lado de um outro racista que é Elon Musk, um branco sul-africano. É muito triste nessa altura, nesse século ainda haja racistas. Você vê, os próprios brancos sul-africanos dizem que são felizes lá e muitos deles são casados com as negras. Negras e negros são casados, vocês se misturaram, eles têm seus problemas, mas eles resolvem seus problemas de uma forma interna. Mas você vê um homem racista que vai deixar todos os problemas do mundo para ir se meter onde não é chamado e aonde não tem nada. Inacreditável. Ok, falando do Canadá, neste momento o Canadá
a maioria do povo estão a pedir que cortem as relações com os Estados Unidos da América depois de aumentar os impostos a 25%, a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, está acontecendo também no México. O Brasil, não sei agora se já se pronunciaram, mas o governo brasileiro estava a estudar como responder sobre essa situação. O Canadá, nas portas das lojas, estão a colocar mesmo, estão a boicotar todas as coisas que vêm dos Estados Unidos da América, principalmente as lojas, até dos carros, tudo dos Estados Unidos da América está sendo boicotado no Canadá. Não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas horas. O Canadá pretende cortar a energia elétrica que fornece em algumas cidades dos Estados Unidos da América. Fora disso, o Canadá neste momento está a olhar como fortalecer a sua aliança com a China e começar a vender, se for preciso, até o seu petróleo para a China. Fora disso, o Brasil está a estudar também o que fazer. Vamos dizer, Estados da América está a traçar o fim da sua liderança através desse líder Donald Trump. Eu vou vos dizer uma coisa, ele fez um bom trabalho quando ele veio a primeira vez, mas dessa vez, misericórdia. O Canadá é diferente do país como o Brasil. Os canadenses são tão ligados, eles são tão unidos de uma forma que você não imagina. Lá, quando acontecem coisas como essas, alguém ataca o país deles, não é o caso de direita ou esquerda. Agora é o caso do país. É diferente que eu vejo aqui. Às vezes, quando o presidente da República tem um problema, ou então o país é atacado, o povo do outro partido prefere zombar. Ah, vai dar mal para ele vai ver. Não importa no tempo do Bolsonaro ou agora, os dois partidos são iguais. Eles se atacam, eles rizombam que o país caia, mas o líder global fulano de tal prevaleça. Então, mais ou menos eu vejo isso. Agora, o Canadá não é assim. O Canadá, neste momento, seja esquerda ou direita, estão unidas com esse assunto. O povo também está unido neste assunto. Boicotar os Estados Unidos da América por causa do que o Donald Trump está a fazer contra o país deles. Bom, a parte espiritual, eu tenho certeza que Jesus Cristo está às portas. Tudo que estamos a ver são sinais. Você que é filho de Deus é estar preparado, preparada. Te aconselho não ser o fã de nenhum político, nem de direita, nem da esquerda. Mas olha para Cristo. É o tempo de preparar a sua alma. Porque esses homens, o tempo deles está a chegar. O tempo que vão julgar, que vão ter que responder cada ato daquilo que fizeram. Não participa nisso, tá? Não participa. Graças a Deus, amados.